Vamos falar sobre voar, mais especificamente sobre embarcar em um avião. Quer você queira admitir ou não, é uma das piores experiências que alguém pode ter. Sério, chegar ao aeroporto é uma experiência exaustiva. Você tem que chegar cedo, passar por todos os tipos de verificações e em seguida torcer para que seu voo decole no horário. O que, como muitos de vocês provavelmente já experimentaram, nem sempre acontece. Mas tente ter um pouco de simpatia pela administração de segurança no transporte. Afinal, é o trabalho deles verificar se você está portando substâncias ilegais e outros itens perigosos. E por mais chato que seja para eles, é ainda pior para você, especialmente quando encontram algo interessante. Junte-se a nós enquanto damos uma olhada em 20 das coisas mais malucas encontradas pela segurança dos aeroportos. Número 1. Arma em um frango. Isso mesmo, já vamos começar com tudo porque essa história é recente e mostra que a estupidez ainda existe no mundo de hoje. Caso você não soubesse, quando você chega a um aeroporto, há definitivamente alguns itens que você não deve nem tentar levar sem a devida permissão. E o principal deles são armas, como armas de fogo. Claro, há exceções, como armas antigas que não disparam, ou aquelas que você pode transportar com permissão, sem munição e devidamente declaradas. Mas normalmente, as pessoas tentam passar com armas não registradas para fazer seus negócios em outro lugar. Por isso, a administração de segurança no transporte precisa ser extremamente minuciosa em seus métodos de busca. Recentemente, uma pessoa tentou passar pelo aeroporto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, na Flórida, com uma arma escondida dentro de um frango. Sim, um frango cru. Especificamente, era uma pistola enrolada em plástico ou papel e depois enfiada dentro do frango. Não se sabe por que a pessoa tentou esconder a arma no frango. Mas, se você está tentando ocultar uma arma assim, provavelmente não é por razões altruístas. Muito provavelmente estavam apenas tentando usar o frango para desviar a atenção da administração de segurança no transporte. Afinal, quem quer enfiar a mão dentro de um frango cru? Contudo, a administração de segurança no transporte é treinada para ser minuciosa, então tais táticas não os intimidam. Número 2. Peruca de ouro. Vamos pensar fora da caixa por um momento. Além de armas e drogas, o que mais as pessoas tentariam contrabandear para dentro e fora de um país? Dinheiro é uma boa resposta. E você não está errado. A lavagem de dinheiro é um dos maiores crimes do mundo, e muitas pessoas estão sempre tentando encontrar maneiras de levar seu dinheiro sujo para fora do país sem serem pegas. Mas se você for tentar isso, recomendo ser mais esperto do que esse homem da Índia, que achou que seria uma ótima ideia esconder sacos de ouro debaixo de uma peruca. Ele usava a peruca enquanto passava pela segurança. Não se sabe exatamente o valor do ouro, mas a estimativa era de aproximadamente 686 gramas, ou cerca de 24 onças, o que, a preços atuais do ouro, valeria cerca de 43 mil dólares. Não é pouca coisa, é uma quantia considerável. E você pode se perguntar, por que contrabandear ouro para fora do país? Talvez ele quisesse conseguir uma melhor taxa de câmbio para o ouro ou não acreditava que seu país de origem lhe pagaria o que ele achava justo. Ou quem sabe ele tinha roubado o ouro e estava apenas tentando fugir antes que os verdadeiros donos o encontrassem. Mas honestamente você tem que se perguntar por que ele achou que uma peruca seria a melhor solução. Pense de forma simples, ouro é um metal precioso. E sim, pode ser detectado por um detector de metais. Grandes quantidades de ouro já foram descobertas por detectores de metais em lugares como os Estados Unidos e a Austrália. Assim, a segurança do aeroporto, ao verificar a peruca, encontrou o ouro sem grandes dificuldades. Número 3. Tem que ser o sapato. Como já mencionei, o tráfico de drogas ainda está muito presente no mundo, e os traficantes estão dispostos a ir a extremos para tentar levar seus produtos para dentro do país. É verdade que muitos cartéis usam métodos avançados, como submarinos pessoais, para transportar drogas, mas organizações de menor porte costumam usar pessoas para passar pela segurança dos aeroportos para eles. Porém, nem todo mundo está disposto a carregar sacos de cocaína dentro do próprio corpo, então é preciso ser criativo. Em Mumbai, as autoridades receberam uma dica de que alguém estava tentando levar cocaína para a cidade. Em alerta máximo, começaram a revistar todos que passavam pelo aeroporto com muita minuciosidade e, para sua surpresa, encontraram uma mulher que escondia cocaína dentro dos sapatos. Ela também carregava drogas em suas malas, pois, claramente, os sapatos não eram suficientes.
Eles descobriram a pessoa dentro de Mumbai para quem a mulher entregaria as drogas, o que ajudou a encerrar a operação criminosa. Agora, admito que colocar as drogas nos sapatos foi uma ideia inteligente, por vários motivos. Primeiro, não é algo que se espera, afinal, quem colocaria drogas debaixo dos pés? Segundo, não é a primeira coisa que você verifica ao revistar uma pessoa. E finalmente, se você proteger bem o produto, pode literalmente andar até o seu destino sem levantar suspeitas. Infelizmente para essa mulher e para a operação dela, o plano foi frustrado e ela foi presa. O mais interessante dessa história é que, agora que a segurança tem esse exemplo em mente, com certeza vão começar a verificar os sapatos das pessoas caso suspeitem de qualquer irregularidade. Isso significa que os traficantes terão que encontrar maneiras ainda mais criativas de contrabandear seus produtos, e a segurança dos aeroportos nunca poderá relaxar. Número 4. Cadeira de rodas. Você não acreditou em mim quando eu disse que os traficantes de drogas precisavam ser ainda mais criativos com os esconderijos? Aqui está a prova. Em 2022, cerca de 12 quilos de cocaína foram apreendidos por oficiais da Alfândega e Proteção de Fronteiras no aeroporto John F. Kennedy, depois de serem encontrados escondidos nas rodas da cadeira de rodas de um passageiro. Mas você pode estar se perguntando, por que suspeitaram de uma pessoa com deficiência? Bem, foi porque perceberam que, enquanto a cadeira de rodas se movia, as rodas não estavam girando corretamente, como se algo as estivesse pesando. Primeiro, eles conversaram com a mulher para ver o que ela tinha a dizer, mas não acreditaram na história dela. Foi então que resolveram passar a cadeira de rodas pelo raio-x, e claro, encontraram algo nas rodas que definitivamente não deveria estar lá. Como resultado, testaram o conteúdo das rodas e confirmaram que era cocaína. A mulher foi presa por importação de substância controlada e entregue à investigação de segurança interna dos Estados Unidos. E se você está curioso sobre o valor da cocaína que estava nas rodas, era quase $500 mil, um grande prejuízo para o fornecedor. A ironia aqui é que o plano poderia ter funcionado se eles não tivessem sobrecarregado as rodas. Afinal, como mencionado antes, ninguém suspeita que uma pessoa com deficiência esteja trabalhando para um cartel de drogas. Essas pessoas geralmente recebem simpatia, o que faz com que os procedimentos padrões de segurança sejam mais brandos com elas. Contudo, devido ao comportamento suspeito das rodas, a administração de segurança no transporte ficou desconfiada, e isso foi tudo o que precisaram para descobrir o esquema. Número 5. O Clube das Tartarugas. Já mostrei armas, dinheiro e drogas, mas há outra coisa muito importante que as pessoas tentam contrabandear: animais. À primeira vista, isso pode parecer estúpido e cruel, mas o comércio de animais exóticos é muito maior do que você imagina. Esses animais são vendidos a preços altíssimos e, por isso, as pessoas estão dispostas a ir aos extremos para trazê-los para dentro de um país, onde a venda pode ocorrer. Em 2019, a polícia nas Filipinas descobriu 1.529 tartarugas vivas envolvidas em fita adesiva, dentro de malas abandonadas no aeroporto. E, como já mencionado, essas não eram tartarugas comuns que você encontra na praia. Elas eram variedades raras e protegidas, incluindo tartarugas estreladas, tartarugas de pé vermelho, tartarugas sulcatas e tartarugas de orelha vermelha. Não se sabe por que as malas foram abandonadas, mas acredita-se que o responsável tenha se assustado, esquecido ou sentido que estava sendo observado. O que se sabe é que essas tartarugas eram muito valiosas, com um preço estimado de mais de $50 mil se tivessem sido vendidas aos compradores certos. Em 2019, a demanda por esses animais era muito alta, e o país já estava acostumado a lidar com contrabandistas de animais. A punição para esse tipo de crime era bem severa, podendo resultar em uma multa pesada e até 2 anos de prisão. Claro, você pode pensar que são apenas tartarugas, mas muitas pessoas não só amam esses animais, como também estão dispostas a pagar muito dinheiro por uma espécie rara. Jamais subestime o poder da ganância no mundo. Número 6. Manteiga de amendoim. Agora, alguém não se meteu em problemas por tentar entrar com manteiga de amendoim em um país. Teria que ser uma manteiga de amendoim bem radical para ser considerada ilegal. O problema foi o que estava dentro de um pote de manteiga de amendoim que chamou a atenção de todos. No Aeroporto Internacional de Pittsburgh, um oficial da Administração de Segurança no Transporte estava fazendo seu trabalho e verificando as malas de rotina,
quando um dos itens na bagagem disparou um alerta. A princípio, ele não conseguia identificar o que havia causado o alerta, pois não se tratava de armas, animais ou nem mesmo tijolos de cocaína. Mas ao chegar no pote de manteiga de amendoim, algo que claramente se destacaria em uma mala de mão, ele resolveu abrir e encontrou algo inesperado: maconha. Mais especificamente, o oficial encontrou 3 cartuchos de vaporizador de maconha, todos envoltos em sacos plásticos, escondidos dentro do pote. Há um pouco de ironia aqui porque, segundo a pessoa que tentou esconder o material, aquilo era para uso medicinal. Mas, mesmo sendo medicinal, esconder era uma péssima ideia. De acordo com a Administração de Segurança no Transporte, eles não buscam drogas deliberadamente, a menos que recebam uma denúncia. Contudo, uma vez que as drogas são encontradas, a polícia é imediatamente chamada. Então esse pequeno esquema rendeu ao indivíduo uma bela dor de cabeça. A pessoa aprendeu uma lição da pior maneira possível. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Essa imagem mostra que uma mulher colocou de alguma forma uma embalagem plástica contendo substâncias ilícitas. Bem, ela só não contava com a astúcia da polícia. Número 7. Cobras no aeroporto. Em 2019, no aeroporto de Newark, em Nova Jersey, uma garotinha levou o susto de sua vida ao passar pela área de segurança da TSA e ver uma cobra de 38 centímetros surgindo do nada. Obviamente, todo mundo ficou nervoso. Afinal, para todos os presentes, aquela poderia ser uma cobra venenosa. Felizmente, esse não era o caso, e todos ficaram bem no final. Acredita-se que alguém tenha contrabandeado a cobra para o aeroporto e, de alguma forma, ela acabou escapando, perambulando pelo local até ser descoberta pela menina. Para começar, isso é assustador, e eles deram sorte por não ser uma cobra venenosa. Em segundo lugar, as cobras são um tipo de animal que as pessoas tentam contrabandear de um país para outro. Elas podem facilmente se esgueirar pela segurança, desde que não tenham nada metálico por perto. E a TSA já disse que a pessoa que perdeu a cobra não deveria esperar recebê-la de volta tão cedo. Provavelmente é o melhor a se fazer. Número 8. Lagartos de cauda grossa. Aqui vai mais uma história envolvendo animais, para você entender o quão grande é o comércio ilegal de bichos. Um japonês foi multado em $10.000 após as autoridades do aeroporto de Perth, na Austrália, descobrirem 13 lagartos de cauda grossa vivos, escondidos dentro de sacos de algodão na mala dele, em 2017. Os oficiais da Força de Fronteira da Austrália apreenderam os répteis após detectarem algo suspeito na bagagem com destino ao Japão durante uma inspeção de raio-x. Os lagartos estavam vivos, mas em condições precárias, amarrados em sacos de algodão, provavelmente para evitar danos durante a viagem. Oh, quanta consideração! E antes que você diga, bom, são apenas lagartos, lembre-se do que já mencionei sobre animais exóticos. O que pode parecer apenas lagartos para você pode valer uma fortuna para outra pessoa. No caso, esses lagartos valiam cerca de $10.000 cada um, e havia 13 deles. Infelizmente, embora os lagartos estivessem vivos quando foram descobertos, não estavam em boas condições de saúde. Esse é um dos grandes problemas do comércio ilegal de animais. Tentar transportar esses bichos através de fronteiras coloca suas vidas em risco. É uma bênção que esses lagartos tenham sido encontrados a tempo de serem cuidados, pois, do contrário, poderiam ter morrido antes mesmo de chegarem ao destino final. Número 9. O colchão. Agora vou admitir que esta história não envolve diretamente a segurança de aeroportos, mas é maluca demais para não ser mencionada. Em termos de contrabando global, há um outro item muito valorizado: seres humanos. Sim, estou falando sobre o tráfico humano, uma epidemia que está assolando o mundo. Também me refiro aos coiotes, pessoas que são pagas para transportar ou ajudar outros a atravessar fronteiras, em busca de novas vidas. Assim como no contrabando de animais, o tráfico de pessoas é uma empreitada extremamente perigosa. Em 2019, em um posto de controle na Espanha, foram encontrados 2 homens tentando ser contrabandeados para a Europa, escondidos dentro de um colchão. Os homens pareciam estar relativamente confortáveis lá dentro e não precisaram de atendimento médico, o que foi um alívio. Contudo, essa não era uma maneira eficaz de entrar em um país, e ambos foram presos. Os oficiais acreditavam que essa poderia ser uma nova forma de contrabando,
o que gerou receios adicionais. E, honestamente, isso é uma preocupação válida. A segurança nas fronteiras precisa estar sempre em alerta máximo, pois se relaxarem, nunca se sabe o que ou quem pode ter passado. Número 10. Balas. Em 2021, foi criada uma lista com os itens mais incomuns já encontrados pela TSA ou em postos de controle. Um dos itens que figurou na lista foram balas, mas não eram as balas em si que eram incomuns. O inusitado era onde elas foram encontradas. A descoberta foi feita no Aeroporto Internacional de Atlantic City, onde 6 balas foram encontradas dentro de uma barra de desodorante. A TSA admitiu que foi um truque inteligente, mas ressaltou que também não foi a decisão mais esperta, considerando que as máquinas de raio-x são mais do que capazes de detectar itens assim. E foi exatamente o que aconteceu. Mas a pergunta que fica é: por que alguém tentaria esconder balas dentro de um desodorante? A resposta mais simples é que a pessoa tinha algum propósito nefasto. Afinal, como já foi dito, apenas armas registradas, declaradas e sem munição podem ser transportadas por passageiros comuns. Claramente, essa pessoa não estava interessada em seguir as regras e tentou esconder sua munição. Felizmente, foi pega. Mas isso nos faz questionar por que alguém teria balas sem a arma para dispará-las. Número 11. Bengala com espada. Agora vamos falar de algo mais divertido, a arte da espionagem, ou mais especificamente a de esconder armas. Esconder armas é parte da espionagem há séculos. A ideia é se aproximar do alvo sem que ele perceba o perigo. Uma das armas mais engenhosas usadas ao longo dos anos é a bengala com espada. Parece um objeto simples e inofensivo, afinal, quem suspeitaria de alguém com uma bengala? Mas na verdade a pessoa pode estar carregando uma lâmina mortal dentro da bengala, pronta para atacar. No aeroporto de Logan, em Boston, um homem foi parado porque sua bengala disparou o alarme de segurança. Quando os agentes da TSA a inspecionaram, descobriram que havia uma espada escondida dentro dela. O mais engraçado é que o homem afirmou não fazer ideia de que a espada estava lá. Ele entregou a bengala à TSA sem maiores problemas e conseguiu pegar seu voo. Mas fica a lição. Verifique bem o que você está carregando. Número 12. Entre na minha barriga. Essa história vem da Colômbia e envolve uma tentativa única de contrabandear drogas. Diferente de outras histórias, a pessoa não colocou as drogas dentro do próprio corpo, mas sim criou uma falsa barriga de grávida para esconder a substância. O plano parecia simples. A mulher fingiria estar grávida, e quem suspeitaria de uma futura mãe? O que os agentes não esperavam era que, ao tocar na barriga, ela estaria fria e dura, não parecendo nem um pouco com pele humana. Desconfiados, decidiram investigar mais a fundo e descobriram que a barriga era falsa e recheada com 2 quilos de cocaína. A mulher foi presa, e o falso bebê custou a ela uma sentença de até 8 anos de prisão. Uma lição clara de que, por mais criativo que seja o disfarce, mentiras desse tipo dificilmente passam despercebidas. Número 13. Arma de choque em forma de batom e balas. Essa história é tão bizarra que parece inventada, mas aconteceu de verdade. Em 2021, durante uma triagem no aeroporto de Bradley, a TSA encontrou um batom que, na verdade, era uma arma de choque, além de 3 balas calibre 380. Pode parecer engraçado, mas o caso levanta uma questão interessante. Por que alguém carregaria algo assim? Armas de choque podem ser levadas em voos, desde que estejam guardadas em uma caixa e em um estado que impeça o uso durante o voo, para garantir a segurança dos passageiros. Mas uma arma de choque disfarçada de batom? Isso é definitivamente incomum e levanta suspeitas sobre as intenções da pessoa. Número 14. Pássaros em bobs de cabelo. Aqui vai mais uma história maluca da vida real. Em 2021, um homem foi preso em Nova York depois que as autoridades encontraram 35 pássaros vivos escondidos dentro de bobs de cabelo, amarrados em sua roupa. Isso mesmo, pássaros. Apesar de os bobs serem grandes o suficiente para abrigar os animais, é difícil acreditar que essa foi a solução escolhida. Os pássaros eram da espécie canário, e o homem recebeu uma proposta de $500 de adiantamento e mais $2.500 na entrega dos animais. Mas por que alguém pagaria tanto para contrabandear pássaros canouros? A resposta é simples. Esses pássaros são usados em concursos de canto, onde podem ganhar até $10.000 em prêmios. Para os interessados nesses concursos, esses animais valem uma fortuna.
Número 15. Pássaros mortos como ração para gatos. Infelizmente, essa história é o oposto da anterior, envolvendo contrabando de animais, mas de uma forma bastante triste. Em 2020, no aeroporto de Dallas, agentes da TSA revistaram uma bagagem e encontraram algo chocante: uma mala cheia de pássaros mortos. O dono da mala alegou que os pássaros eram ração para gatos. Sério? O homem que trouxe os pássaros era da China e os animais foram imediatamente destruídos pela TSA. A razão para essa medida extrema foi o medo de que os pássaros estivessem carregando a gripe aviária, uma doença que poderia se espalhar rapidamente e causar um grande problema de saúde pública. Dado que 2020 já foi um ano conturbado por outros motivos, a TSA fez bem em eliminar o risco antes que algo pior acontecesse. Importar pássaros da China é de fato ilegal nos Estados Unidos. Número 16. O gato na bagagem. Agora uma história que parece ter saído de um desenho animado. A TSA, ao inspecionar uma mala por raio-x, encontrou algo inusitado: um gato dentro da bagagem. Isso é preocupante por vários motivos, especialmente pela segurança do animal. Mas o que torna essa história mais interessante é a explicação dada pelo dono da mala. Ele afirmou não ter ideia de como o gato foi parar lá. Ao investigar, descobriram que o felino pertencia a outra pessoa, alguém que morava no mesmo prédio do passageiro. O gato, conhecido por se esconder em caixas e malas, aparentemente entrou na mala do vizinho sem que ninguém percebesse. Felizmente, o gato foi devolvido ao seu dono e ninguém foi acusado. Mas que situação! Número 17. Lagosta viva. Se você achou que as histórias anteriores eram absurdas, espere até ouvir essa. Em 2017, um oficial da TSA no aeroporto de Logan, em Boston, encontrou uma lagosta viva dentro de uma bagagem despachada. Agora, o mais surpreendente não é o fato de encontrarem uma lagosta, mas sim que isso é permitido. Isso mesmo, você pode viajar com uma lagosta viva na sua bagagem de mão ou despachada, contanto que ela esteja bem armazenada. A lagosta em questão estava bem amarrada para que não beliscasse ninguém e foi mantida em um cooler para se manter saudável durante o voo. Aparentemente, viajar com lagostas vivas é mais comum do que você imagina, especialmente em aeroportos da Nova Inglaterra. Número 18. Filhote de tigre. Já falamos de muitos animais contrabandeados, mas essa história envolve um dos casos mais exóticos: um filhote de tigre. No aeroporto de Bangkok, autoridades ficaram em choque ao escanear uma bagagem que, supostamente, estava sendo enviada por uma organização sem fins lucrativos. Entre vários bichos de pelúcia, eles encontraram um filhote de tigre de verdade, sedado, escondido entre os brinquedos. Felizmente, o filhote estava apenas sedado e foi salvo. O contrabandista foi preso, e o tigre, felizmente, foi resgatado antes de ser levado para o Irã, onde provavelmente seria vendido no mercado negro. Número 19. O menino na mala. Esse é outro triste exemplo do que a desesperança pode fazer. Um pai, que já estava na Espanha, tentou pagar contrabandistas para que levassem seu filho de 8 anos para encontrá-lo. O método escolhido? Colocar o menino dentro de uma mala. Como você pode imaginar, os seguranças do aeroporto rapidamente encontraram a criança, atiraram da mala e verificaram se estava bem. O pai quase foi preso por essa tentativa desesperada. Mas ele e o filho alegaram não saber que os contrabandistas usariam um método tão arriscado para transportar o menino. Esta é mais uma história que alerta sobre os perigos e as consequências do tráfico humano. Número 20. Dinheiro escondido em comida. Em Nova Delhi, oficiais de segurança divulgaram um vídeo mostrando várias tentativas de esconder dinheiro em alimentos. Eles abriram amendoins, rasgaram pacotes de biscoitos selados e cavaram em pedaços de carne oleosa, tudo para encontrar cédulas de dinheiro enroladas e escondidas. Isso mesmo, alguém tentou contrabandear dinheiro dentro de comida. Dê crédito à ideia. Separar o dinheiro em diferentes alimentos talvez tenha dado a impressão de que passaria despercebido, mas claramente não funcionou. Não está claro por que a pessoa estava tentando tirar o dinheiro do país, mas raramente é por razões altruístas. E aí, ficou surpreso com quantas pessoas tentam passar itens escondidos pela segurança dos aeroportos? Algumas dessas tentativas foram totalmente absurdas, não acha? Tem outra história que você acha que poderia entrar nesta lista? Deixe nos comentários. E não se esqueça de conferir outros vídeos incríveis que estão aparecendo na tela agora. Até a próxima!